Bem-vindos ao canal Em Busca da Fé. Hoje você irá conhecer as incríveis cartas do santo, que foi condenado pelo poderoso Império Romano e devorado por leões, mas sem antes deixar um testemunho que foi vital para o processo de evangelização do mundo. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdos bíblicos e religiosos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias imperdíveis. Santo Inácio de Antioquia nasceu por volta do ano 35 d.C., na cidade de Antioquia, localizada na antiga Síria. Durante esse período, a cidade desempenhou um papel de grande relevância nos primeiros anos do cristianismo, além de ter sido nela que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Descendente de uma família pagã, não romana, Inácio converteu-se ao cristianismo em idade avançada, graças à pregação de São João Evangelista, apóstolo de Jesus que havia passado por aquelas terras. Inácio tornou-se discípulo de João e dedicou-se ao cristianismo de maneira apaixonada, buscando uma vida de serviço e liderança na igreja primitiva. Além disso, ele também teve o privilégio de conviver com alguns dos apóstolos, como São Paulo, o que lhe proporcionou uma compreensão profunda dos ensinamentos de Jesus e do cristianismo primitivo. Com o tempo, Inácio ascendeu ao episcopado, tornando-se bispo da cidade de Antioquia, na Síria, onde continuou a ser um defensor zeloso da fé cristã e desempenhou um papel significativo na organização da igreja local. Aliás, é bastante provável que tenha sido o próprio apóstolo São Paulo que ordenou Inácio bispo de Antioquia. Santo Inácio foi o terceiro bispo da cidade, que foi a terceira metrópole do mundo antigo, depois de Roma e Alexandria, no Egito, e da qual o próprio São Pedro foi o primeiro bispo. Inácio era um bispo forte, um pastor de zelo ardente. Os seguidores da sua igreja o definiam como um cristão fogoso, segundo a etimologia do seu nome, pois ignis significa fogo em latim. Durante seu episcopado, começou a terrível perseguição do imperador Trajano, da qual também o bispo foi vítima, por não querer negar a sua fé em Cristo. Por isso, foi preso e transportado acorrentado para Roma. 5. Durante esta longa viagem rumo à morte, o bispo Inácio escreveu 7 lindas cartas, que constituem um documento inimitável da vida da igreja na época. Ao chegar a Esmirna, escreveu as 4 primeiras cartas, 3 das quais dirigidas às comunidades da Ásia Menor, aos Efésios, Magnésios e Trálios. Nelas, ele expressa sua gratidão pelas muitas demonstrações de carinho. A 4ª carta, ao invés, foi dirigida à Igreja de Roma, na qual faz um apelo aos fiéis para não impedir seu martírio, do qual se sentia honrado, pela possibilidade de repercorrer o caminho e a paixão de Jesus. Agora que já conhecemos Santo Inácio de Antioquia, vamos analisar individualmente o que cada uma de suas cartas tem a nos dizer. Na carta aos Efésios, Santo Inácio de Antioquia ressalta a vital importância da unidade na igreja e reforça a autoridade dos bispos como um elemento-chave para mantê-la. Ele adverte veementemente contra divisões internas e exorta os membros da comunidade a obedecerem aos bispos como um meio fundamental de preservar essa unidade. A carta reflete sua visão da igreja como um corpo coeso, no qual a harmonia e a obediência à liderança episcopal são essenciais para a continuidade da fé cristã. Ele escreve: "Convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas à cítara. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo. A partir de cada um, que vos torneis um só coro, a fim de que, na harmonia de vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, canteis a uma só voz." A carta aos Magnésios trata da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, destacando a continuidade e o cumprimento das escrituras antigas no cristianismo.
Além disso, a carta aborda questões relacionadas à Eucaristia, enfatizando a importância de celebrar uma única Eucaristia, sob a liderança do bispo. Santo Inácio enfatiza que essa unidade na celebração da Eucaristia é fundamental para a unidade da comunidade cristã e a preservação da fé. Dessa forma, a carta aos Magnésios oferece ensinamentos valiosos sobre a teologia e as práticas da Igreja primitiva. Não tenteis fazer passar por louvável coisa alguma que fizerdes sozinhos. Pelo contrário, reunidos em comum, haja uma só oração, uma só súplica, um só Espírito, uma só esperança no amor, na alegria imaculada, que é Jesus Cristo. Nada é melhor do que Ele. Correi todos juntos como ao único templo de Deus, ao redor do único altar, em torno do único Jesus Cristo, que saiu do único Pai e que era único em si, e para Ele voltou. Na carta aos Tralianos, Santo Inácio de Antioquia exorta os cristãos a permanecerem fiéis à doutrina apostólica, bem como a evitar heresias, que minam a fé. Além disso, ele destaca a necessidade de manter a unidade da Igreja, aconselhando contra divisões e cismas. Ele enfatiza que a harmonia e a adesão à autoridade episcopal são essenciais para a manutenção da fé e para a unidade da comunidade cristã. Assim, a carta aos Tralianos oferece orientações valiosas para os cristãos da época e para a compreensão histórica posterior sobre como preservar a ortodoxia e a unidade dentro da Igreja primitiva. Em suas saudações finais, ele diz: todos, individualmente, amai-vos uns aos outros, de coração não dividido. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Que sejais encontrados nele sem reprovação. A carta de Santo Inácio aos Romanos revela seu profundo anseio pelo martírio em Roma, demonstrando sua alegria diante dessa perspectiva. Nessa carta, ele contempla a natureza do martírio como uma oportunidade de se unir mais intimamente a Cristo. O bispo de Antioquia compreende o martírio como um ato supremo de testemunho da fé, no qual ele se tornará um com Cristo na morte e na ressurreição. Ele diz: para mim, é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Procuro aquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Deixai que seja imitador da paixão do meu Deus. Essa carta também contém um dos trechos mais impactantes do testemunho do santo que escreveu. Eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Sua carta aos Romanos é um testemunho emocionante de sua disposição para enfrentar o martírio e seu profundo amor pela fé cristã. Isso reforça também sua fé na importância da unidade da Igreja de Roma com as demais comunidades cristãs. Na carta aos Filadélfios, Santo Inácio coloca-se como um homem a quem foi confiada a tarefa da unidade. Para Inácio, a unidade é antes de tudo uma prerrogativa de Deus, afirma Bento XVI. Desse modo, esta carta destaca a relevância da oração e da obediência aos bispos como alicerces da vida cristã. Ele exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé e a resistirem às falsas doutrinas que ameaçam a unidade da Igreja. Inácio enfatiza a importância da comunhão e da harmonia entre os membros da Igreja, destacando mais uma vez que a obediência aos bispos desempenha um papel fundamental na manutenção dessa unidade. Abre aspas. Filhos da luz verdadeira, evitai as divisões e más doutrinas. Com efeito, todos aqueles que são de Deus e de Jesus Cristo, esses estão também com o bispo. Aqueles que, arrependendo-se, vierem para a unidade da Igreja, serão também de Deus, para que sejam vivos, segundo Jesus Cristo.
carta de Santo Inácio aos Esmirnenses é um apelo à unidade da Igreja sob a liderança do bispo local. Ele encoraja os cristãos de Esmirna a resistirem à perseguição e permanecerem fiéis à fé cristã. Inácio também aborda a ameaça dos hereges, destacando a importância de manter a doutrina apostólica intacta e evitar a influência de ensinamentos falsos. Essa carta também possui um dos trechos mais famosos das cartas de Santo Inácio, que diz: "Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica." A carta a Policarpo é uma correspondência pessoal na qual Santo Inácio exorta Policarpo, o bispo de Esmirna, a permanecer firme na fé e a liderar a Igreja com zelo. Inácio oferece conselhos sobre liderança eclesiástica e a importância de manter a unidade na fé. Ele enfatiza a necessidade de preservar a doutrina apostólica e resistir a influências heréticas. Assim ele escreveu: "Suporta a todos no amor, como já o fazes. Cuida que as orações não cessem. Pede sabedoria maior do que essa que tens. Vigia com espírito vigilante. Fala a cada um em particular, conformando tua maneira à de Deus. Carrega as doenças de todos, como perfeito atleta. Onde o trabalho é maior, maior é o ganho." Essa carta destaca a relação próxima entre esses dois líderes da Igreja primitiva e a importância de transmitir e proteger os ensinamentos apostólicos na continuidade da fé cristã. Santo Inácio de Antioquia enfrentou o martírio com coragem e determinação. O martírio de Inácio atingiu seu ápice no Coliseu de Roma, o Anfiteatro Flávio, onde ele foi lançado às feras e seu corpo despedaçado por elas, como parte das celebrações da vitória do imperador na Dácia. Durante sua jornada, ele suportou torturas pelas mãos dos guardas. Mas mesmo diante do sofrimento, Inácio ansiava por unir-se a Jesus Cristo e, portanto, suplicou aos cristãos de Roma que não impedissem seu martírio. Bento XVI comenta que nenhum padre da Igreja expressou com a intensidade de Inácio o anseio pela união com Cristo e pela vida nele. 3. Seu sacrifício ocorreu no mesmo período em que o quarto Papa da Igreja, Clemente I, também foi martirizado, marcando um momento de perseguição e testemunho da fé cristã em sua forma mais profunda. Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do século II, deixou um legado significativo na história da Igreja primitiva. Suas cartas destacaram a importância dos bispos como guardiões da fé e da unidade. Além disso, Inácio foi o primeiro na literatura cristã que atribuiu à Igreja o adjetivo católica, ou seja, universal, o que desempenhou um papel fundamental na compreensão da Igreja como uma comunhão global de fiéis sob a liderança dos bispos. Ele também foi pioneiro ao referir-se ao dia do Senhor como o domingo, contribuindo para a transição do sábado para o domingo como o dia principal de adoração cristã, uma mudança que se consolidaria ao longo dos séculos. Agora, para finalizarmos, admirados e inspirados pelo martírio de Santo Inácio de Antioquia, rezemos a Deus. Deus nosso Pai, que as palavras de Santo Inácio de Antioquia sirvam hoje para nossa meditação. Animados pelo seu exemplo de fé e de confiança em vós, sejamos fortalecidos pela vossa graça. Assim testemunhemos com nossa vida o Evangelho do Deus vivo e verdadeiro. Amém. Essa foi a história de Santo Inácio de Antioquia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Se tiver alguma sugestão do que gostaria de ver em futuros vídeos, não hesite em deixar nos comentários. Deus te abençoe e vamos buscar a fé.